Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo, né? Para você, bom mês, bom ano, boa vida, né? Então hoje nós vamos estar falando de um capítulo e um versículo para nossa meditação. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo, né? Para você, bom mês, bom ano, boa vida, né? Então hoje nós vamos estar falando de um capítulo e um versículo para nossa meditação. É só para quem crer, confessa e toma posse da boa e perfeita palavra de Deus. Se inscreva, deixe seu like. Para a nossa meditação, Hebreus 5, né? Que está escrito assim o título: os cristãos, aqueles que acreditaram em Cristo, na graça. Os cristãos hebreus não tinham o que? Progredido. Como trazendo para os dias de hoje, né? Muitos dizem que estão na graça, mas não andam na graça, né? Vivem, porque a graça sabemos que é uma aliança eterna, foi feita pelo nosso Pai Celeste, mas dizem que vivem na graça, mas vivem renovando a aliança como se fossem Deus, né? Então não acreditam e não estão progredindo na aliança eterna já consumada. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, né? Porque todos hoje querem ser mestre, querem ser bambambam, e ninguém quer ouvir o seu próprio ventre, né? Então, difícil de explicar, porquanto vos tendes que tornado tardios em ouvir, né? Porque é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o povo hoje, né, gosta de ouvir coisas que interessam, né, ao seu ego, coisas à sua vaidade, né, à sua necessidade. Então não ouve a palavra da verdade, ouve o que eles querem ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo que decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo, né? De novo o quê? A palavra da cruz, né? Porque dizem que vivem na graça, que é a palavra pós-cruz, mas querem viver lá em Melquisedeque, Moisés, Malaquias, né? Palavras das escrituras que são apenas contexto, ensinamentos de anticristo, né? Ali o Messias ainda não tinha vindo, palavras de anticristo. Mas nós já estamos em Cristo ressuscitado. Não é nem Jesus histórico, mas Jesus necessitado. Então, pois com efeito, quando devi ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como que necessitados de leite e não de alimento sólido. Não é verdade? Vai ficar bebendo aí leite toda a vida? Não vai tentar, pelo menos? Não, a graça não é um evangelho novo. A graça não é invenção de ninguém. A graça é o amor já consumado, né? Instituído na cruz do Calvário. Até quando vai ficar pregando as Escrituras como doutrina? Aleluia! Aqui em Hebreus 7 diz: o sacerdócio levítico teve fim. O fim, né? Fim. A lei e os profetas foram até João, verdade? E foram até João. O fim da lei é Cristo, está lá em Romanos 10:4. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Então você renova o quê?
Você tenta renovar o quê? Isso é religiosidade, isso é ritual, né? Isso é costume, isso é tradição de homens, né? Não tem nada a ver com Cristo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, né? Pois nele, baseado, o povo recebeu o quê? A lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdócio? Segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também o que? Se muda também o que? A lei. Então mudou a lei e os profetas foram até João, né? E ali em João chegou o profeta Jesus. Hebreus 1:1 diz que antigamente falou Deus pelos profetas, né? Ali o verbo se fez carne e habitou, Jesus de Nazaré, e hoje eternamente fala pelo Espírito Santo. Porque aquele de quem são, né, ditas essas coisas, pertence a outra que é tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Nós fomos guiados por alianças, né, por dispensações. E se estamos na dispensação da graça, todas as outras para trás, não importa se é de Melquisedeque, de Abraão, Sansão, todas ficaram para trás. Nós estamos em um novo e vivo caminho, um novo pacto, aliança eterna. Nós estamos em novidade de vida, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual, né, Moisés nunca atribuiu sacerdote. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Os sacrifícios antigos eram humanos, era espelho, era sombra, né? Então os sacrifícios antigos eram humanos e transitório, gente. Era uma ponte apenas. A expiação feita por Cristo é divina e permanente, eterna. Você renova o quê? Qual é a necessidade de estar renovando o quê? Está chamando Jesus de mentiroso, né? Está ignorando o amor da cruz consumado, que ele falou, está consumado. Quem é o homem para renovar? Quem é o homem para fazer alianças? Então, os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Então, aqui em Hebreus está falando sombra dos bens vindouros, que são os tempos de hoje, vindouros. Não a imagem real das coisas nunca jamais pôde tornar perfeito os, né, ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Porque o homem tem a necessidade, né, de dizer que está na graça, mas andar amassando barro, né, nas escrituras como doutrina. Por que será, hein? Será que é para ser senhor da letra que amaldiçoa, que mata? Paulo apóstolo, né, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum. Então não é novo, a graça não é novo evangelho, não é um evangelho separado, não é da parte de homens, mas por Jesus Cristo, o ressuscitado, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, versículo 6 do Gálatas 1. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou. Quem vos chamou?
Foi o amor da cruz, aquilo, que vos chamou na graça, e não em religiosidade, costume, ritual, e isso e aquilo outro. Né? Chamou na graça de Cristo. Então não é um novo evangelho que pregamos, que falamos, que lemos, né? Não inventamos, não é autoajuda. Não é isso, não é aquilo, é a graça já estabelecida. Né? Então, por que vocês saíram da graça de Cristo para outro evangelho? Né? O qual não é outro, senão a algum que vos perturbam, né? É uma perturbação, porque dizem que estamos na aliança da graça, mas vivem renovando uma aliança com Jesus de Nazaré, o histórico morto. Vivem fazendo em memória de um morto, se estamos no Cristo vivo, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho que de Cristo, da cruz, do Cristo ressuscitado. Né? Não podemos adorar dois senhores, entendam. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o que é anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além, né? Além de realmente das boas novas, né? Porque como vai dizer que vai pregar as boas novas e abrir em Abraão, abrir nas boticas, a mulher das 4 botijas, abrir a mulher do fluxo de sangue? Não, nós hoje temos que dar o nosso testemunho de fé, né? Temos que ter as histórias de fé como escritura, né? Como história. Mas hoje nós temos que parar de tomar leite e comer comida sólida. Nós temos que testemunhar a nossa fé. O evangelho que Paulo recebeu e pregou, né, é o da graça. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda o homem, não seria servo de Cristo. Porque é um imitando o outro, né? Um imitando o outro, vai atrás do outro, do costume do outro, da tradição do outro, do ritual, da cultura do outro, né? Disso, daquilo do outro, né? Não, nós andamos, nós que somos da graça, andamos numa única e suficiente instituição, aquela que foi feita na cruz, o amor consumado. Aqui em Gálatas 2 diz, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Aqui Paulo estava falando de Pedro, porque Pedro ficava em cima do muro, ou fazendo confusão, porque Pedro, ele falava para aqueles que eram da circuncisão, né? Ele não foi levado ao terceiro céu, aí ele foi edificado, né? Jesus edificou em Pedro, para poder ele anunciar as boas novas, o quê? Aqueles da circuncisão. Mas Paulo foi o quê? Geral. Não só a judeu, mas a grego e a você, que está ouvindo agora nessa hora. Aqui em Gálatas 3 diz assim, ó, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não é por sacrifício, mas é pela fé. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. É pela fé. A lei não pode invalidar a promessa. E qual é a promessa? Jesus Cristo. Né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já tem a vida eterna se você crê. Se você tem fé. Se você acredita de verdade e anda nesta fé, né? Aqui em Romanos 8, do filhos e herdeiros, assim, pois, irmãos, somos devedores, né? Não da carne, né? Porque a ninguém mais a gente conhece pela carne se somos nova criatura, né? Como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, caminhas para a morte, mas o quê? Mas se pelo Espírito mortificar-te, o quê? Os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, né, são filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se
com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados, né? Então, o amor da cruz já foi consumado. Isso é a novidade de vida que devemos pregar, compartilhar, curtir, compartilhar uns com os outros. Não é Malaquias, Melquisedeque, Abraão e Sansão. Isso é contexto, né? Isso é escritura, não é doutrina, não é novidade de vida. Nenhuma palavra, né, da letra que mata, da letra de maldição, da letra de antes a cruz, né? Nenhuma palavra não é para os nossos dias. Então, Efésios 1,13, é nele que agora vós estáis. Vós estáis em quem? Em Abraão, Melquisedeque, Malaquias? Aqui em Romanos 3 diz qual é a graça que tem, entendeu? Se vocês dizem que anda na graça, na aliança da graça, mas não ensina a graça, não vive a graça, não anda na graça, né? Paulo responde às objeções, né? Porque muitos hoje falam que estão na graça, mas vivem o quê? No pacto da lei, no antigo pacto, nas escrituras. Então, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muitas sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se algum não creram, a incredulidade deles, né, virá desfazer a fidelidade de Deus. Tem certeza? Não, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificado, que nas tuas palavras. Então, isto é graça, favor imerecido, entendeu? E venhas a vencer quando fores o que? Julgado. Mas, se a nossa injustiça traz, né, traz a lume e a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Né? Falo como homem, olha aqui o parênteses, falo como homem. Certo que não do contrário, como julgará Deus o mundo. Às vezes é bom a gente estar vendo aqui, ó, falo como homem, né? Que nós sabemos, como está escrito, de toda a palavra é inspirada por Deus. Mas nós temos que observar, né? Observar que toda palavra é inspirada por Deus, mas nem tudo que está escrito, né, é como Deus inspirou. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador, né? Então nós temos que entender as metáforas, as linguagens de figura, nós temos que entender quem escreveu, para quem escreveu, a cultura, né, da época, né, de onde, quem escreveu, para nós estarmos assim, fazendo a exegese, trazendo para nós, né, apenas o Evangelho, as boas novas, novidade de vida através do apóstolo de Paulo, trazer para nós a luz que vem do Espírito Santo, porque foi assim ortogado a palavra, né, para os judeus, né, assim como Deus veio para Israel. Então, foi assim trazido para os gentios. Então, nós temos que entender a palavra, assim como 1 Coríntios, 2 Coríntios, é para aquele povo, gente. O que está escrito, 1 Coríntios ali, Paulo está divertindo o povo, não está fazendo doutrina. Alô? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça, não é em religiosidade, é na graça que está em Cristo Jesus. Né? A religiosidade está em Jesus de Nazaré, mas a graça está em Cristo Jesus, ressuscitado. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, né? Aquele que não vai ouvir, né, a graça e querer pregar o que é a lei. E também idôneos para instruir a outros. Lembra-te de Jesus Cristo, é de Jesus de Nazaré? Fazer memória de Jesus de Nazaré? Não, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre que os mortos, descendente, né, de Davi,
segundo o meu evangelho, né? Então, aqui existe um evangelho aí oculto que traz confusão para a mente, né? Pelo qual estou sofrendo até algemas, né? Porque eles não querem ouvir, não querem. Mas aqui em 2 Timóteo 4, né? Haverá tempo em que não vão suportar a sã doutrina, porque todos querem ser mestres para falar a sua autoajuda, falar o que querem, né? Então, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo o quê? Segundo as suas próprias cobiças, suas vaidades, egos, né? Seus objetivos, como que o quê? Sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Né? Não andam na graça, não querem ouvir, não querem que ensine a graça. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, não ligue. Se acha que você está endemoniado, se falam para você não ouvir, para que ninguém te ouça, né? Faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Assim terminamos hoje a nossa palavra para meditação, tá bom? Olha, não esqueça, vamos curtir, gente, vamos compartilhar com os outros, vamos comentar, tá? Interagindo, vamos se inscrever quem não é inscrito. E quem não é inscrito, quem já é inscrito, então compartilha com outros para poder outros se inscreverem no nosso canal, tá bom? O Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Vamos estar compartilhando, comentando e curtindo em primeiro lugar nossos vídeos, hein? Tô esperando, hein? Se inscreva, deixe seu like.